Oi gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês gravando esse vídeo. E nós separamos algumas receitas para ir soltando semanalmente para vocês, para ter um contato mais próximo, que nós também sentimos muita falta. Hoje eu tô aqui com nhoque de beterraba, que é um queridinho da casa, e eu separei alguns ingredientes que eu vou começar falando para vocês o que vocês vão precisar. Basicamente, existem duas possibilidades de fazer esse nhoque, com a beterraba cozida ou com a beterraba crua ralada, tá? O que é importante? Você vai pegar, a quantidade eu não separei muito certinha, tá? Porque depende para quantas pessoas você vai fazer. Mas basicamente eu separei umas 3 beterrabas aqui, porque é uma quantidade pequena. E eu fiz no método purê, tá? Eu cozinhei a beterraba, foi uma forma de preservar a cor, ela não ficou pálida, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Ela tá bem vermelhinha, bem roxinha. E, enfim, quando você acha que ela precisa ficar mais escurinha e tudo, vale a pena também tentar fazer ralado. Esse método dela ralada crua, ela vai cozinhando no refogado da massa. Esse aqui não, ela já tá cozida e o refogado tá aqui. O refogado é o seguinte, você pode colocar um pouquinho de azeite ou óleo da sua preferência e colocar o seu temperinho a gosto, tá? Esse temperinho que eu coloquei aqui é uma mistura. Vai um pouquinho de azeite, vai um pouquinho de salsão, manjericão, cebola, alho e um pouquinho de cúrcuma, tá? São excelentes para a saúde e dão um gosto maravilhoso na massa do nhoque. A gente vai colocar o temperinho para refogar com um pouquinho de azeite, tá? Esperar aquecer aqui para dar uma refogada. Enfim, a farinha que você pode usar nesse nhoque tem a opção tradicional da farinha de trigo. Aqui a gente não faz a receita original da Itália, que vai ovo, tá? Porque a gente prefere fazer a massa vegana. E hoje eu selecionei a farinha de arroz, porque é uma farinha sem glúten. Então é uma opção excelente para quem é celíaco ou que simplesmente prefere não consumir glúten, tá? E que dá super certo. O gosto não interfere muito, a farinha de arroz ela é bem suave. E, enfim, a gente vai refogar o temperinho e vai acrescentar o nosso purê, ou no caso, a beterraba ralada, tá? Crua. A gente vai temperar essa base de beterraba com um pouquinho de sal, tá? E quem quiser colocar um pouquinho de pimenta do reino na massa também fica muito bom. A gente vai esperar essa massa aquecer bem, até porque ela refogando no tempero, não só ela vai pegar o gosto, como ela vai dar uma evaporada, tá? E vai dar uma secadinha, o que é muito interessante pra gente antes de colocar a farinha, porque automaticamente a gente vai colocar menos farinha. Vou aguardar esquentar um pouquinho. E esse nhoque, ele vai muito bem com pesto de manjericão, com pesto de qualquer outra erva, outro tipo de pesto que você quiser. Mas, na minha opinião, a melhor combinação que tem pra ele é o pesto de brócolis. Esse pesto de brócolis eu já deixei preparado pra otimizar o tempo aqui mais rápido, mas eu vou explicar mais ou menos. Aqui os ingredientes que vai precisar pro pesto, tá? Brócolis, a castanha da sua preferência, e uns dentes de alho. Também o alho você vai colocar na medida que você achar melhor. E vai bater com azeite. Não precisa encher de azeite, tá? Só um pouquinho para não ficar muito oleoso, só para ajudar a bater mesmo. E ele fica um pestinho assim espesso. Tá vendo?
bem verdinho. O brócolis ele é batido cru, né? O pesto ele é feito dessa forma. Os dentes de alho também crus. As castanhas, no caso eu escolhi a castanha de caju. Mas qualquer castanha que você for usar vai ficar super bom, vai dar super certo. E o bacana é a gente dar uma torradinha na frigideira bem de leve nessa castanha para ela soltar bem o aroma e para ficar bem mais crocante. Tem uma coisa que a gente prioriza muito, e vocês sabem, é evitar o desperdício, né, de todos os ingredientes que a gente usa. No caso da beterraba, para zerar desperdício, a gente retira as cascas e a gente pode, depois de higienizar muito bem, lembrando sempre preferir os orgânicos, porque não tem agrotóxico, é muito mais saudável. A gente pode assar para fazer uma saladinha de cascas, a gente pode usar para colocar num fundo, de repente a gente vai fazer um risoto de beterraba e fica interessante no caldo. Ou a gente pode, de repente, se der muita casca e a gente não quiser aproveitar de nenhuma dessas formas, e se você tiver animais na sua casa, cachorros, você pode dar tranquilamente, né, cozinhar bem a casca e dar como petisco, faz muito bem para a saúde do animal, tá? E é uma forma também de não perder. Mas de qualquer forma, se quiser consumir, se quiser dar pro bichinho, como for. O importante é não ir pro lixo. Resíduos orgânicos também que não dá para consumir, que não é agradável, né, raízes muito presentes, assim, a gente pode colocar em composteira, caso você tenha a sua própria ou conheça alguém que tenha. É muito interessante, que a gente faz bastante isso, né? A gente quase não tem desperdício realmente no restaurante. E acho que todos os funcionários acabam levando isso para casa. Então, já está refogando bem a massa da beterraba, o purezinho. Nesse processo aqui, o que vai diferenciar dessa massa de beterraba, desse purê da beterraba processada para beterraba ralada crua, vai ser justamente nesse momento. Porque se ela estiver crua, ela vai soltar naturalmente um pouco de água e vai precisar dar uma leve cozidinha, né, para iniciar o processo de cocção. A beterraba, ela tem pouquíssimas calorias e ela é muito rica em vitaminas. Para quem está num processo de constituição muscular, ela é excelente. Ela tem muitas fibras, é rica em zinco, vitamina A, vitamina C e vitamina B. Não preciso nem falar que faz bem para a pele, faz bem para o organismo, faz bem para tudo, né? O nhoque já está dando uma leve evaporada aqui a massa. E agora eu vou acrescentar a farinha de arroz. Tá? Não é exatamente essa quantidade exata que eu vou usar, tá? Eu vou colocando aos poucos e eu prefiro mostrar o ponto do nhoque do que a quantidade exata, porque vai depender muito da farinha que você vai usar e da quantidade de água que essa beterraba vai soltar. Eu vou acrescentando a farinha aos poucos e colocando ela para cozinhar na panela junto com essa beterraba. É importante o seguinte, você ir colocando aos poucos a farinha, agregando bem e esperando que a massa comece a soltar mais facilmente do fundo da panela. Também é possível fazer esse nhoque com semolina e cozinhar, tá, em água fervente, só que ele perde um pouquinho o sabor e a coloração. Tá? Então, a
a gente dá preferência em fazer ele dessa forma. Tá agregando bem. O nhoque, com o passar do tempo, foi se tornando uma receita muito versátil. Existem muitas formas de fazer muitos tipos de nhoque. No caso, tem inclusive o nhoque com semolina, o nhoque alla romana, que eles falam, que é com leite, manteiga, semolina, enfim, ele é até meio achatadinho e depois ele é empanado e assado. É totalmente diferente do nhoque que a gente tá mais acostumado, né? Mas todos eles são possíveis. Ó, mais um pouquinho e a massa já tá começando. Vou baixar um pouquinho aqui a temperatura. Uma dica muito boa, faz muita falta a gente ver as pessoas fora, ver um pouquinho a cara da rua, né? Se você tiver um quintal na sua casa, uma varanda no seu apartamento, que seja, montar uma bancada, colocar uma panela elétrica, que inclusive eu montei aqui pra conseguir gravar pra vocês. E é uma opção pra gente fazer uma ideia diferente, né? Pra não ficar naquela monotonia, naquela mesmice. Você mostra aqui, por favor, o nhoque tá já soltando na panela, tá vendo? Ó? Ele vai virando uma massa, quase uma massinha de modelar, né? Inclusive, para quem tem criança em casa, eu acho que é sempre muito interessante colocar a criança para cozinhar, a criança para colocar a mão na massa. E é uma receita relativamente simples para a criança pelo menos ajudar a criança a mexer, enfim. Vamos lá, o nhoque já tá quase bom. O ideal, para você ver se o ponto tá adequado, é você colocar a mão no nhoque e ver se ele não tá grudando, ó. Tá vendo? Ele não tá mais grudando, então ele já tá bom. O que a gente vai fazer? Aqui a bancada já tá previamente higienizada. Tá? Eu vou colocar só um pouquinho da farinha de arroz aqui na bancada, para não correr risco de grudar e ajudar a manusear a massa. E aí eu vou vir aqui com essa massa para a bancada. Tá vendo como é fácil de manusear? Ele não fica grudento. A gente vai separar bolinhas dele, né? E vai fazer como se fossem umas cobrinhas, assim. Ó, pode ver que ele não tá grudando. Ele tá com uma textura muito boa. A gente vai precisar do auxílio de uma espátula para cortar. Aí a gente corta na medida que achar melhor, mas o padrão de sempre, de uns 2 centímetros. E, enfim, depois de ter cortado a massa, você pode levar o nhoque numa forma, ou untada com azeite, ou numa forma antiaderente, e colocar apenas para esquentar, porque o nhoque ele já está cozido. Diferente do nhoque tradicional italiano, que seria com farinha e ovo, esse daqui já é cozido na massa na hora que a gente está refogando e acrescentando a farinha.
então não tem a necessidade de cozinhá-lo em água, tá? É quase uma massa de salgadinho, né? De coxinha, bolinha de queijo, enfim, mesmo processo. E aí, nós vamos levar a forma com o pesto só para aquecer, tá? O pesto eu bati castanha de caju, brócolis cru, eu prefiro o ramoso do que o ninja, eu acho que fica um gosto e um aspecto muito mais interessante pro pesto. E coloquei 2 dentes de alho, tá? No final das contas, se você for vegano, você pode colocar uma castanha por cima, uma farofinha de pão, ou se você não for vegano, você pode ralar um parmesão, como eu fiz aqui na hora. E esse aqui vai ficar o nosso prato. Tá? Nós estamos nos programando para semanalmente fazer algumas receitas aqui com vocês, né? Mostrar o método de preparo, como que a gente costuma fazer os pratos mais queridinhos da casa. E, enfim, nós estamos sentindo muita falta do contato com o público, mas para a segurança de todos, no momento nós estamos trabalhando com delivery ou retirada de pedidos no restaurante. Estamos adequando os melhores dias e bolando cardápios maravilhosos para atender a todos e que todos continuem com uma alimentação saudável, que é uma recomendação primordial nesse momento, né? Lavem muito bem as mãos, passem álcool gel e se alimentem muito bem para fortalecer a imunidade de todos vocês. E sigam a gente no Instagram e acompanhem as nossas novidades que nós vamos postar diariamente.